E aí, pessoal, vamos lá. Sala de estudo de hoje, vamos falar de patologia, certo? Então, aqui é o canal, você já conhece, né? Então, sem enrolar, separa o material, se arruma na cadeira, faz aquele lanchinho de sempre, né? Saudável e vem comigo. Então, aí, ó, na sala de estudo, a gente vai falar sobre hiperemia e congestão. Já vamos fazer uma distinção aqui de que essa congestão aqui não é a congestão alimentar, tá? Essa congestão é uma hiperemia passiva, tá bom? Então, vamos falar mais sobre ela. Então, quando a gente está falando de hiperemia e congestão, as duas estão relacionadas a esse ponto aqui, ó. Então, esse daqui é a definição do que é as duas coisas, tá bom? A gente vai separar as duas, mas a definição delas é isso, ó. É o aumento do volume sanguíneo de um determinado órgão ou tecido, tá? Então, a hiperemia ou a congestão, ela é o aumento do volume do sangue, tá? Então, isso é bem importante saber, porque a gente está falando sobre o volume sanguíneo e não a rapidez com que o sangue está correndo, tá? Então, hiperemia e congestão é o volume, certo? E aí, para diferenciar mesmo as duas, então a hiperemia ele vai ter o aumento de suprimento sanguíneo na artéria, tá? Então essa é uma outra diferença. A hiperemia comumente acontece na artéria, tá? E aí o que acontece? Vai, por consequência, vasodilatar, certo? Então vai ter uma vasodilatação e aí vai ter um aumento do suprimento sanguíneo. O aumento do volume, a vasodilatação, e aí sim vai ter um aporte maior de sangue correndo ali naquela região, certo? E aí também a hiperemia está relacionada à vermelhidão. Então, a cor característica da hiperemia é o vermelho, certo? Então, aí a congestão, que também pode ser chamada de hiperemia passiva, tá? É o aumento de... Ah, aqui faltou um D, tá, gente? Ó, um erro aqui. Gente, que erro gravíssimo. Então, aqui a congestão é o aumento de sangue devido à redução da... Nossa, outro erro, gente. Aqui, ó. Então, é um aumento de sangue devido à redução da drenagem venosa, certo? Ou seja, impede a saída de sangue venoso. Então, aqui também, ó, a gente vai aumentar o volume de sangue, só que aqui, o que vai acontecer? O volume está aumentado, só que a velocidade com que esse sangue está correndo dentro dos vasos ele fica mais lento. E também tem um outro ponto aqui que acontece na rede venosa, tá? Normalmente acontece na rede venosa, certo? Então, o que vai acontecer? É como se fosse um congestionamento de veículos, certo? Você não vai ter essa vasodilatação e mesmo assim você vai ter o aumento do volume do sangue. Então, imagina você tem uma rua que você aumentou muito a quantidade de carrinhos passando naquela rua, você vai ter um congestionamento. Você não vai ter o fluxo de sangue mais lento, né? No caso da ruinha, o fluxo de carro vai ficar lento. Então, isso é uma congestão, é a mesma coisa que acontece na veia, certo? E aí, o que acontece? A saída do sangue ela vai ficar lenta, bem devagar ou vai até parar, certo? Mas isso acontece por causa da redução da drenagem. E quem faz a drenagem? É o sistema linfático, são os linfonodos, tá? Aqui na outra telinha, vou apagar aqui primeiro, na outra telinha tem um outro esquema que vai mostrar melhor isso. Então vamos lá. Aqui, ó. Então ainda falando, tá? É a mesma coisa, hiperemia, essa daqui é uma ativa, tá? Essa é ativa.
E a congestão é uma hiperemia passiva, tá? Passiva, que é a mesma coisa que congestão, hiperemia passiva, tá? Então, olha lá, a hiperemia e a congestão, a gente fala sobre o quê? Sobre alterações no volume que está fluindo na circulação, tá bom? E aí, ó, a hiperemia ativa, ela tem um aumento do volume sanguíneo na artéria, certo? E esse hiperemia e congestão, ele pode ser tanto fisiológico quanto patológico. No caso do fisiológico, esse exemplo aqui, ó, é um bom exemplo para você reparar essa situação. No momento da digestão, você aciona lá o seu sistema simpático e o parasimpático, né, para fazer a digestão. Nesse momento, você tem uma concentração, um aporte sanguíneo para a região intestinal, né, e gástrica muito maior. Então, você tem o aumento dos vasos e o aumento do volume sanguíneo naquela região. Isso é uma hiperemia fisiológica. Acontece todas as vezes que você vai fazer o processo digestivo, certo? Então, a região não dá para verificar a vermelhidão, mas ela fica, né, um pouco, e tem esse aumento, essa vasodilatação, tá? No sistema arterial, certo? Então, a hiperemia pode ser tanto fisiológica quanto patológica. E a hiperemia passiva, que é a congestão, também é o aumento do volume de sangue, só que o venoso, tá? E aí o que acontece? É aquilo que eu tinha acabado de falar. Esse aumento de volume de sangue, ele vai ser afetado porque está reduzindo a drenagem do sangue venoso. Ou seja, os linfonodos que estão ali na região, eles diminuem a sua drenagem, certo? Então, o sangue venoso corre mais devagar ou até mesmo para de circular, certo? Por isso a diferença entre ativa e passiva. Na hiperemia ativa, há sempre a circulação do sangue, tá bom? E na hiperemia passiva, existe a lentidão dessa circulação ou até mesmo a parada, tá? Da circulação. E por isso que se você fizer a retirada de um linfonodo, ele não vai mais conseguir drenar a região adjacente dele, que pode causar uma hiperemia passiva, certo? E aí pode ser uma hiperemia patológica, que acontece quando? Nos processos inflamatórios, certo? Então, hiperemia ativa, sangue corre, é na artéria, certo? E ele pode ser fisiológico ou patológico. Hiperemia passiva, o volume também aumenta, só que é no venoso, o sangue está circulando bem mais lento ou pode até estar parado. E também pode acontecer na fisiológica e na patológica. E ele pode ser agudo ou crônico, no que se trata de duração dele, né? Essa hiperemia pode demorar muito ou não, pode ser rápida. E a localização é aonde, né? Tá? Onde é feito essa hiperemia. Pode ser localizada numa região só, bem específica, ou numa localização generalizada, várias partes do corpo, certo? Então, hiperemia e congestão, ou hiperemia ativa e hiperemia passiva. É a mesma coisa e não pode esquecer que tem coloração vermelha, tá bom? Então, patologia, hiperemia e congestão é isso. E até a próxima, pessoal!